Bom dia, queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, dia 7 de julho. Continuamos a nossa caminhada rumo ao sábado 13 de julho, festa da aprovação definitiva da Missão Belém, na Catedral de São Paulo, às 15 horas, para receber a bênção do nosso Pai Cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que presidirá a Missa de Ação de Graças. Bom dia, irmãos queridos. Foi grande o trabalho destes 19 anos. Acolhemos 100.000 pessoas, como falamos ontem, e contando todo o tempo que ficaram conosco para sua restauração, podemos dizer que oferecemos a eles 10 milhões de dias felizes. Este é o resultado quando se soma o tempo em que cada um ficou na missão. 10 milhões de dias felizes. Somente no ano passado, foram 12.000 aqueles que bateram a nossa porta e 4.000 deles aceitaram a caminhada de restauração de 6 meses. Pelas nossas pesquisas, resulta que os 60% deles conseguiram vencer as drogas e retomar sua vida normal. Isso significa que mais de 2.000 pessoas foram resgatadas do inferno das Cracolândias no ano que passou. Isso aconteceu graças ao encontro com Jesus. E podemos dizer que hoje estão bem. Como é forte esta graça. A palavra de Deus que hoje meditamos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10, diz: "Quando me sinto fraco, é então que sou forte." Esta é a experiência da Missão Belém todo dia. Deus utiliza o nosso nada para fazer os seus milagres. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbece, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me a fim de que eu não me exalte demais. A este propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: "Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta." Por isso, de bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo confessa seu espinho na carne. O que foi exatamente este espinho, ninguém sabe, mas pouco importa, porque cada um conhece o seu espinho na carne e pode aplicar a si mesmo tudo o que São Paulo diz. Este espinho, que todos nós temos de alguma forma, é algo que nos faz sofrer e até desanimar. É o nosso ponto fraco, ocasião de queda a toda hora. É algo que parece impossível de vencer. Até a oração parece não surtir efeito diante deste espinho. Mas para Deus, a nossa humilhante dificuldade é a porta da humildade. Sem humilhação é impossível se tornar verdadeiramente humildes. É isso que fala São Paulo. Diante deste espinho na carne, podemos escolher 2 atitudes. A primeira, infelizmente, é chutar o pau da barraca, jogar a toalha, se jogar na fossa, chafurdar no lodo sujo e viver deprimidos. A segunda, pelo contrário, é nos abandonar à misericórdia de Deus, deixando Ele agir em nossa fraqueza, deixando que o seu poder brilhe na nossa fraqueza. São Paulo transforma até os obstáculos interiores em trampolim que o lança para Deus. Bem conhecemos a coragem e a braveza de São Paulo, onde nenhum perigo de fora o consegue desanimar. Esse trecho mostra como São Paulo não se deixa abater pelas dificuldades internas do seu coração. Muito pelo contrário,
as torna uma rampa para se lançar em Deus com firmeza. Deus me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se manifesta. Por isso, de bom agrado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Quando me sinto fraco, é então que sou forte. Como é bonito e difícil isso! Reconhecer que Deus é maior do que o nosso coração, reconhecer que Deus é maior do que as nossas misérias, reconhecer que temos misérias, reconhecer que temos vergonhosos defeitos dentro de nós, que ameaçam tudo o que construímos. Isso é algo que ninguém gosta de admitir, mas é realidade. Talvez este espinho na carne para São Paulo fosse o seu caráter, o seu temperamento rude, impetuoso, até precipitado. Quem somos nós para julgar? Mas de fato São Paulo chegou a se desentender até com São Barnabé, que foi um pai que o tirou do seu isolamento de Tarso. Ele abriu as portas da igreja, buscando assumi-lo quando todos tinham medo dele. Barnabé foi o pai que o lançou em Antioquia, e Paulo briga com ele também. A briga foi devido ao fato que São Paulo não aceitava mais São Marcos como companheiro de missão, como vimos bem em alguns diários. Os santos não caem do céu, diz Papa Bento XVI. Paulo é homem extraordinário e também não fácil, mas ele não para diante dos seus limites. Ele sente que a força de Deus opera nele, apesar dele, apesar de seus defeitos, e se entrega totalmente. A sua graça me basta. Quanto podemos aprender desse homem? Basta-te a minha graça. Minha grandeza se manifesta na tua fraqueza. Quanto essa frase vale para nós, para cada um de nós. Como seria bom, irmãos, se cada um de nós ouvisse no seu íntimo essa frase: basta-te a minha graça. Na verdade, São Paulo demonstra sinceridade e honestidade, admitindo o seu espinho. Acontece às vezes que nós justificamos esse espinho ou até não o consideramos espinho. Achamos que nós somos santos injustiçados e são os outros que estão errados. Ao invés de admitir que é o nosso caráter que quebra com os irmãos, falamos que são os outros que não nos correspondem, são os outros que nos provocam, são os outros os errados. Grande sabedoria é admitir nossos defeitos, nossos monstros interiores, admitir que a santidade é de Deus e os defeitos são nossos. Isso é muito importante, irmãos, porque diante dos nossos defeitos interiores, temos somente 3 caminhos. Ou ignorar a realidade e ficar de nariz empinado, ou chutar o pau da barraca, porque percebemos que é dura demais a caminhada. Ou nos entregar humildemente nos braços de Deus, como São Paulo faz. Claro que é somente o 3º caminho, escancar as portas da santidade. Papa Bento XVI aprofunda isso em uma das suas catequeses, dizendo: São Paulo continua dizendo que, precisamente, para não se encher de orgulho pela grandeza das revelações recebidas, ele tem em si um espinho, um sofrimento, e suplica com vigor ao Cristo ressuscitado para ser libertado do enviado do maligno, desse espinho doloroso na carne. Pede insistentemente 3 vezes, refere ele. Pede ao Senhor que o afaste desta prova. E em tal situação, que na contemplação profunda de Deus, durante a qual ouviu palavras inefáveis que não é permitido a qualquer homem pronunciar, Paulo recebe uma resposta à sua súplica. O ressuscitado dirige-lhe uma palavra clara e tranquilizadora: basta-te a minha graça, porque a força se manifesta na fraqueza.
Continua o Papa. O comentário de São Paulo a estas palavras pode nos deixar admirados, mas revela como ele compreendeu o que significa ser verdadeiramente apóstolo do Evangelho. Com efeito, exclama assim: de bom grado, portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Por isso me comprazo nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, não se gloria das suas obras, mas da atividade de Cristo que age precisamente na sua debilidade. Meditemos mais um momento sobre este acontecimento ocorrido durante os anos em que São Paulo viveu em silêncio e em contemplação, antes de começar a percorrer o Ocidente para anunciar Cristo, porque essa atitude de profunda humildade e confiança perante o manifestar-se de Deus é fundamental também para a nossa oração e para a nossa vida, para a nossa relação com Deus e com as nossas fragilidades. Antes de tudo, de que fragilidade fala o apóstolo? O que é este espinho na carne? Não o sabemos e não o diz, mas a sua atitude faz compreender que cada dificuldade no seguimento de Cristo e no testemunho do seu Evangelho pode ser superada, abrindo-se com confiança à intervenção do Senhor. São Paulo está bem consciente de ser um servo inútil. Não foi ele que realizou maravilhas, mas foi o Senhor. Papa Bento XVI finaliza com estas palavras: nesse momento de intensa oração contemplativa, São Paulo compreende com clareza como enfrentar e viver cada acontecimento, principalmente o sofrimento, a dificuldade, a perseguição. No momento em que se experimenta a própria debilidade, manifesta-se o poder de Deus que não nos abandona, não nos deixa sozinhos, mas torna-se sustento e força. Sem dúvida, São Paulo teria preferido ser libertado deste espinho, deste sofrimento. Mas Deus diz: não, isto não é necessário para ti. Receberás a graça suficiente para resistir e para realizar quanto deve ser feito. Isso é válido também para nós. O Senhor não nos liberta dos males, mas nos ajuda a amadurecer nos sofrimentos, nas dificuldades e nas perseguições. Portanto, a fé nos diz que se permanecermos em Deus, se em nós o homem exterior vai caminhando para a ruína, se existem muitas dificuldades, contudo o homem interior se renova, amadurece dia após dia, precisamente nas provações. O apóstolo comunica aos cristãos de Corinto e também a nós que a nossa momentânea e leve tribulação nos proporciona um peso eterno de glória, além de toda e qualquer medida. Na realidade, humanamente falando, não era leve o peso das dificuldades, era gravíssimo. Mas em comparação com o amor de Deus, com a grandeza de ser amado por Deus, parece leve, sabendo que a quantidade da glória será incomensurável. Portanto, na medida em que aumenta a nossa união com o Senhor e se faz intensa a nossa oração, também nós vamos ao essencial e compreendemos que não é o poder dos nossos meios, das nossas virtudes, das nossas capacidades que realiza o reino de Deus, mas é Deus que realiza maravilhas precisamente através da nossa debilidade, do nosso ser inadequados para o cargo que assumimos. Por conseguinte, devemos ter a humildade de não confiar simplesmente em nós mesmos, mas de trabalhar na vinha do Senhor, com a ajuda do Senhor, confiando-nos a Ele como frágeis vasos de barro. Com essas palavras termino o aprofundamento do Papa Bento XVI que hoje quisemos citar por inteiro.
Suas palavras nos ajudam a entender que precisamos, com humildade, reconhecer nossos fracassos, porque eles nos ensinam a sermos humildes e a não nos ensoberbecer. Irmãos, não devemos permitir que a soberba vende os nossos olhos e nos segue. Sábio é quem sabe reconhecer seus defeitos sem fazer uma tragédia, sem ter uma atitude de ó céus, ó vida, ó azar. Ficar chafurdando e se revirando na lama dos nossos pecados também é uma atitude de soberba camuflada. O humilde olha mais para Deus do que para suas misérias. Bem sabemos que Deus age através de nós, mas também apesar de nós. Deus utiliza a nossa boa vontade, precisa da nossa boa vontade, mas também aceita nossas misérias, desde que haja sincera luta para melhorar. Sempre esta frase deve ficar como um sol luminoso na nossa vida. Basta-te a minha graça. Minha força se manifesta na tua fraqueza. Assim, irmãos, caminharemos serenos, faça sol ou chuva, falem bem ou mal de nós, caiamos ou estejamos firmes. O importante é não tirar os olhos de Jesus com toda a humildade. O importante é exclamar com São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Com tudo isso no coração, irmãos, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi espetado na minha carne um espinho que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me a fim de que eu não me exalte demais. A este propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Podemos parar um pouco nesse momento e escrever as frases que mais nos tocam.
Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos ajude a viver focados em Deus, apesar de toda tempestade exterior e interior. Tudo posso naquele que me fortalece, de verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paz e alegria a todos. Basta-te a minha graça, paz e alegria a todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. Daquela dor,
batizando.